Vamos conversar sobre essa leitura, que é uma leitura que me perguntaram muitas vezes por mensagem, e vamos fazer a leitura. Mas para isso a gente precisa conversar a respeito de algumas coisas primeiro que vão de fato alterar a leitura e que poderiam facilitar a leitura caso a leitura estivesse sendo feita por mim nesse momento e se fosse uma leitura real, né? Então vamos conversar a respeito dos primeiros pontos aqui. Pelo que eu entendi, é uma leitura que ela tem que ser feita linear, né? Então, o método é linear. Ela vai ser feita também pelo método americano, que, para quem não sabe, só quer dizer que a gente vai usar todas as cartas ao mesmo tempo. Então, a gente usa tanto arcanos maiores quanto arcanos menores na mesma leitura. É importante lembrar também que eu não tô fazendo a leitura, né, nesse momento. Então, minha intuição não vai funcionar aqui e a gente vai, o que faria muita diferença, e vocês vão perceber por quê, porque a intuição simplesmente não vai apontar a resposta como ela poderia. A gente não tem contexto aqui, então a gente também não vai poder usar o método do paraíso aqui, então isso tá fora. A gente não tem contexto, o que faria muita diferença. A gente também vai levar em conta que a gente está usando o método do eixo tradicional. Então, a gente vai ler isso aqui sem acordo de tradução. Tá? Então, se uma carta para você especificamente tem um significado que você lê dessa forma, ok, tá? Mas a gente tá lendo de uma forma tradicional e a gente tá lendo sem acordo de tradução. Inclusive, eu não vou considerar os meus acordos de tradução, eu vou considerar o método tradicional de leitura, porque senão não tem como a gente ler, certo? Acho que é isso, a princípio. E a pergunta foi, eu não tenho certeza se a pergunta foi se tinha traição ou se eu estou sendo traído, ok? Que se vocês conseguem perceber, tem diferença na pergunta, mas ok. Então, vamos lá. A gente tem essas 3 cartas aqui. Sim, eu estou na cama. Vamos começar, então, com a carta dos enamorados. Se a gente vai pegar o Weight, essa é uma carta que fala sobre um amor que é um amor muito estável e que é um amor que não é um amor sexual no Weight, tá? É um amor que é uma conexão que muitas vezes é uma conexão quase, não é à toa que o Crowley fala que essa é uma carta que poderia se chamar Os Irmãos. Então, vocês conseguem entender que essa não é uma carta que dá pano pra manga traição, tá? É uma carta que tem sim a árvore do bem e do mal, e vocês percebem por que eu tô falando que, como eu não estou fazendo a leitura agora, se eu estivesse vendo essa carta e eu batesse o olho em algum aspecto muito específico da carta, eu poderia apontar, ok, tem traição, porque na leitura eu bati o olho em algum aspecto da carta e a minha intuição apitou e eu falei, ok, né, isso acontece, isso faz parte da leitura. Então, como não é uma leitura que eu estou fazendo, é uma leitura que eu estou só interpretando as cartas nesse momento, a minha intuição não está contando, a minha voz oracular não está funcionando, digamos assim, porque não é uma leitura real, é uma leitura, né, que a gente só tá vendo as cartas, a gente tá indo tradicionalmente, ok? Mais importante do que isso, quando a gente está lendo no método linear, o importante é ler como se a gente estivesse lendo, sabe quando a professora faz aquela linha do tempo, né, que tem os marcos? Então, inicialmente a gente tem aqui a relação antes da queda, então é uma boa relação, é uma relação com equilíbrio, é uma relação que funciona. Depois, o que é interessante é que a gente tem uma carta de palco no meio da relação, e isso é uma quebra, digamos assim. O 10 de copas, ele é Malkuth em Briá, então ele é Marte em Peixes, o que é uma frustração. E é também uma dispersão de energia. Então, isso aqui é uma certa explicação do que seria uma carta de palco. Você percebe que a gente tem a linha da carta de palco, e aí o que a gente enxerga é
quando a gente tá, essa explicação da carta de palco no meio da leitura, né, no meio da linha, do linear, as pessoas estão fingindo, né? Elas estão vivendo um teatrinho, né? Você percebe que você tá olhando pro casal e pra família, enfim. A gente tá vendo, a gente não tem contexto, a gente não sabe se é um casal, se é uma família, a gente não sabe quem que tá vivendo ali. Mas, enfim, eles estão fingindo. Pro povo de fora, tá maravilhoso, né? É uma situação perfeita. Mas para eles, talvez isso aqui seja um inferno, né? E a gente não sabe. Mas o que a gente sabe é que o negócio é tudo fingido, não é real, tá? Então, assim, a felicidade deles podia ser inicial, podia ser um equilíbrio somente, a gente também não sabe. Mas depois, o que aparece aqui é essa quebra, né? Da carta de palco. Depois, o que a gente tem aqui pode ser, e percebe, o problema da gente não estar fazendo a leitura, né, de ser só uma interpretação, é que a carta do Sol pode ser uma dica ou pode ser um conselho, né? Então, é uma carta que pode falar onde está o problema do 10 de copas, ou é uma carta que pode falar, relaxa, vocês ainda conseguem transfigurar a situação, porque é uma carta que fala de renascimento. Lembra, né, quem que é a criancinha aqui, afinal de contas, pro Waite, isso aqui é Jesus e o renascimento, se vocês não sabem, né, agora estão sabendo. Afinal de contas, basicamente isso aqui pro Waite, esse baralho é puro misticismo cristão, tá? Mas de qualquer maneira, pode ser também uma dica de onde está o problema. O problema podem ser os filhos, ou o problema pode ser também a questão do próprio amor, porque afinal de contas, a gente tem o love escrito aqui, né? Eu sempre me perco onde está escrito love, porque tá por aqui, perto da assinatura dela. Tá escrito aqui, ó. Aqui tá escrito love, tá vendo? Confia em mim, tá? Eu só encontro quando eu não estou realmente procurando, o que é bastante irônico. Mas a ideia é que a Pixie escreveu isso porque é uma carta que, para ela, o significado é diferente do que é para o Waite, né? Enquanto para o Waite isso aqui tem um significado, para ela, falam que ela se inspirou muito nos sobrinhos da Ellen Terry. Então, para ela, isso aqui era a infância mesmo, a felicidade da infância e o amor que ela tinha pelas crianças, né? Também o amor que ela tinha pela fase, né? Mais inocente, enfim. Se fosse, por exemplo, uma daquelas cartas em que a gente tivesse, enfim, isso seria pedir muito, tá? Mas enfim, seria pedir muito ainda. Se fosse uma daquelas cartas que tivesse as duas criancinhas no sol, a gente ainda poderia falar um pouquinho de sexualidade por causa da cabala, mas é muito mais um encontrar-se numa fase em que a sexualidade está sendo descoberta. Não tem a ver com traição, tá? Nem essa e nem essa carta diretamente. Você percebe que o que a gente consegue dizer não é tem traição, tá? Os problemas que a gente consegue ver nessas cartas não são traição. De novo, eu poderia, enfim, enxergar o muro e o muro como a barreira do abismo, né? E daí você consegue enxergar alguma coisa como que poderia ser traição, assim, se eu tentasse muito, ou o cavalo que representa a questão dos elementos básicos da natureza, enfim, vocês percebem que, assim, tem uma forma de leitura que, se eu estivesse fazendo a leitura agora, eu conseguiria olhar para alguns elementos muito específicos da carta e eu conseguiria dizer, ok, tem traição. Mas essas cartas e da forma que elas estão colocadas, a única coisa que eu consigo dizer é, tem um problema que pode ser a criança, que pode ser a questão que pode ser os filhos, que pode ser a questão do amor, ou que simplesmente eles podem resolver, né? E depende da questão do contexto, que eu não tenho o contexto, mas que não dá para saber se é traição, percebe? Porque as cartas estão todas viradas para cima, eu consigo saber que tem dificuldades, mas eu não consigo apontar, né, assim, especificamente qual é o problema, com certeza, não estando fazendo a leitura neste exato momento, né? Então,
por isso que o método linear ele é um pouco complicado, porque ele não... 3 cartas, esse negócio de tirar 3 cartas nem sempre é suficiente, percebe? E nem... a gente não para em 3 cartas, a gente para quando a gente responde a pergunta. Aqui a pergunta não está respondida, né? Eu precisaria de mais alguma coisa para responder essa pergunta. Falta carta, percebe? Eu acho que eu consegui explicar. E, de novo, não estou usando contrato de tradução, não tenho contexto, não tô usando intuição, eu espero ter explicado tudo isso, né?